Nós vamos ler a carta toda. É só um capítulo. São 15 versículos apenas. E nós vamos ler esta carta tão preciosa para a igreja. 3 João, do versículo 1 ao versículo 15. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, nosso Pai querido, Tu és aquele que nos ensina a andar na verdade. Tu és o Senhor amado que nos conduz à verdade através da palavra que o Senhor nos deixou. E estamos com ela diante de nós e te pedimos, através do Espírito Santo do Senhor, que transforme os nossos corações, que esta palavra venha, ó Pai, fazer o que lhe apraz nessa noite. E mostrar, e revelar, e exortar, e ensinar, e edificar a tua igreja, para que assim possamos andar na verdade, andar em amor, e saber discernir, ó Pai, o que é bom e o que é mal. Abençoa, ó Pai, as nossas vidas, abençoe a igreja aqui de São José dos Campos. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite sobre quem somos nós dentro da igreja. Porque nós conhecemos alguns tipos de crentes durante nossa caminhada cristã. E talvez os irmãos já tenham visto até algumas brincadeiras que algumas pessoas fazem. Tipo, ali vai o crente açúcar. Quem que é esse? É aquele que quando chove não sai de casa. Se tem culto, não, está chovendo. Hoje eu não posso ir porque está chovendo. Então se passar na chuva é o crente açúcar que vai derreter. É o crente domingueiro, só aparece no domingo na igreja. Culto de semana, reunião de oração. Não conte com ele, porque ele não vem. Outros crentes, como o crente nas igrejas onde nós podemos participar, alguns irmãos já falaram, o crente aventureiro, é aquele que aparece de 4 em 4 meses, né? Viaja, vai para um lugar, vai para outro, e quando dá tempo, aí vem na igreja. E por aí vai, muitas brincadeiras na internet, entre papos de jovens,
sempre se fala desses tipos de crentes que existem dentro da igreja. E aí, quem somos nós nesse contexto todo? Aonde nós nos encaixamos nisso tudo? E aqui na palavra, na terceira carta de João, existem 3 crentes aqui. E João, que abençoou esses irmãos, e esses irmãos têm trazido agora alguma resposta sobre tudo aquilo que João tinha falado com eles. Eles estão mostrando aqui quem eles são dentro daquela comunidade, dentro daquela igreja, dentro daquele grupo de irmãos ali reunidos. E João está feliz com uns, mas triste com outros. E mostrando aqui para nós algumas desses exemplos, para que nós possamos pensar assim: olha, o que eu sou dentro da minha igreja, como eu estou dentro da minha igreja, como os irmãos me veem dentro desta igreja em que eu participo como igreja local. A primeira coisa que nós vemos aqui é que João, ele está falando para esse amado Gaio, esse irmão Gaio, e a carta é para ele, porque em todo momento os verbos e toda a descrição da carta e todo o texto está direcionada para ele. Mas esse irmão, esta carta direcionada a Gaio, ele tem pelo menos 2 exemplos para que ele possa se avaliar, se autoavaliar. João já tem uma avaliação dele, através do que os irmãos vêm falando para ele. Porque o versículo 3 diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Pela vinda de irmãos. Alguns irmãos parece que saíram ali daquele lugar e foram ter com João aonde ele estava. E talvez João ainda não tinha chegado à ilha de Patmos. Alguns pesquisadores compreendem que ele ainda não tinha sido preso na ilha de Patmos. Quando ele vai preso para lá, ele então escreve o livro de Apocalipse. Mas antes disso, ele está ali em Éfeso. E ele recebe aqueles irmãos. E aquela notícia, ele fica muito feliz e muito satisfeito com a vinda daqueles irmãos, por causa de Gaio. E aí, em resposta, ele escreve uma carta: ó, vocês vão voltar, leva essa carta para Gaio, porque eu estou muito feliz com o que vocês estão falando. Mas talvez naquela conversa, a conversa não ficou só restrita ao exemplo, ao testemunho de Gaio, daquele irmão querido, mas eles discorrem, eles falam de outros irmãos dentro da igreja. Talvez o assunto ali daqueles irmãos com João, naquele momento, seria: João, olha, a igreja lá está dessa maneira. E nós não sabemos aonde está esta igreja, em que cidade ela está, mas é uma igreja que João teve a oportunidade de poder discipular pessoas, de poder preparar gente e de poder juntar irmãos ali para que aquela igreja existisse. E no versículo 1, quando ele diz: ó presbítero, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Eu tenho a maior alegria do mundo de poder, no início deste ano, poder estar discipulando o meu próprio pai. Meu pai não era evangélico, estava frequentando a igreja, e agora ele decidiu: eu quero me batizar. E eu estou tendo a maior alegria de meu pai ser o meu filho na fé. E de daqui a alguns meses ele poder ser batizado. Isso é uma alegria muito grande. E eu entendo muito bem o que João está sentindo nesse momento, quando no versículo 1 ele diz: a quem eu amo na verdade. É uma alegria muito grande quando você discipula alguém e você vê mudança de atitude, mudança de vida na vida dessa pessoa. Se alguns dos irmãos tiveram oportunidade de discipular, de preparar alguém para o batismo, para que ele fosse batizado e fizesse a sua pública profissão de fé, os irmãos sabem que sentimento é esse. Que sentimento de alegria é esse, de poder ver alguém que transformou de vida, alguém que não levava Deus a sério, alguém que levava a vida de qualquer jeito, de repente, eu
quero ser crente, eu quero ser cristão, eu quero Jesus na minha vida. Isso é uma alegria muito grande. E aqui, aqueles que já puderam discipular pessoas e levar a Cristo, sabem o que esse versículo 1 tem de tão especial nesse sentimento. A quem eu amo na verdade. É maravilhoso, irmãos, poder discipular pessoas e poder levá-las a Cristo. Poder ensiná-las o caminho da fé. Poder orientá-las em como viver a vida cristã. É maravilhoso demais. E é muito mais ainda quando ela, depois de batizada, depois de publicar a sua fé diante da igreja, você vê a caminhada dela, você vê ela evoluindo, você vê ela crescendo com Deus. Você vê ela, às vezes, com dúvida, vindo até você. O que a Bíblia quer dizer com relação a isso? Ela está preocupada, ela está querendo muito aquilo. Ano passado, quando o pastor Knight ainda estava dando atos pastorais na nossa igreja, cuidando de nós ali quando nós estávamos sem pastor ainda. No início do ano, mais ou menos no mês de abril e maio, nós ali tivemos a oportunidade de batizar alguns irmãos e fazer a pública profissão de fé de alguns deles. E no mês de fevereiro, março e abril, eu estive com eles, ensinando, discipulando, fazendo a classe de integração para que eles conhecessem a Bíblia. E era maravilhoso de ver, meus irmãos, alguns deles ali na classe, chorando de conhecer a Bíblia, chorando. E eu perguntei para minha irmã, por que você está chorando? Porque eu era da igreja tal, frequentei 20 anos, e eu nunca soube disso. Eu nunca soube disso do que o senhor está falando agora. E é maravilhoso saber isso. E é fantástico ver o quebrantamento e a alegria espontânea desses irmãos quando eles reconhecem, começam a compreender os conhecimentos de Deus, como Paulo fala em Efésios. É maravilhoso ver esses irmãos se rendendo, abrindo o coração, falando, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero viver, é esse Deus que eu quero servir, não outro, a quem eu amo na verdade. É maravilhoso, irmãos, ver pessoas se convertendo. Versículo 2, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pessoas que se rendem a Cristo, nós que discipulamos, nós que orientamos, temos o maior prazer de orar por elas. O texto que foi lido aqui no início do culto de Filipenses, Paulo dou graças a Deus por vós. Quando eu lembro de vós, eu dou graças a Deus. É muito bom nas nossas orações, nós podemos lembrar daqueles irmãos que vivem a vida cristã de forma verdadeira e de uma forma autêntica e sincera diante de Deus. Que você sabe que eles não estão ali só de corpo presente, mas a alma está lá longe. Sabe aqueles irmãos que vêm para o culto, ou vêm para a escola dominical, assiste, aí depois você vai, meu irmão, você entendeu? O que o senhor falou mesmo? Só estava de corpo presente, estava pensando lá longe. Aqueles que vêm para o culto e já estão pensando no trabalho de amanhã, ou na conta para pagar amanhã. Não, são irmãos que estão com fome e sede de conhecer esse Deus maravilhoso que nós dissemos servir, amar, que nós cantamos adorar. É esses irmãos que valem a pena. E quando no versículo 2, João está aqui, fazendo votos pela prosperidade e saúde desse irmão Gaio, ele está ali com toda a alegria no coração de poder fazer votos verdadeiros, de poder fazer votos de que esse vale a pena, de que esse irmão realmente está sendo sincero na sua caminhada. Ele não tem só conhecimento, mas ele tem vida para demonstrar e para mostrar aos outros. E é essa a reação de João, porque no versículo 3 diz, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. A alegria de João era porque aqueles irmãos deram um testemunho dele lá, de como a vida dele estava sendo verdadeira e um testemunho de Deus, um testemunho cristão.
E aqueles irmãos deram, olha João, aquele cara que você discipulou lá, ó, o cara é 10. Aquele lá é crente mesmo. Aquele irmão é maravilhoso em tudo que faz. Que maravilhoso aquele irmão Gaio. E aí, versículo 4, não tem como escapar dessa alegria espontânea de João ao saber dessa notícia. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Filhos não na carne, mas filhos na fé. Aqueles a quem João orientou na vida cristã. E agora estão vivendo de uma maneira que traz um testemunho verdadeiro e fiel de tudo aquilo que João havia colocado, ou havia ensinado esse irmão. E João, ainda que tenha discipulado, tenha orientado Gaio, ele não para por aqui. Ele aproveita essa carta para continuar instruindo a João. Versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas. Continua fazendo isso. Você está certo. Continua nessa prática para com os irmãos. E isso fazes mesmo quando são estrangeiros. Não é só com os irmãos da igreja, você está fazendo com aquele que chega, o novo convertido, com aquele que chega e vem visitar a igreja. Você está fazendo com todos. Continua nisso. Isso é bom. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Eles começaram a falar de você e de como você os ama. Você entendeu o que é amor, Gaio? Maravilhoso isso. Continua fazendo. Bem farás, encaminhando em sua jornada por modo digno de Deus. Isso é digno de Deus. Isso é maravilhoso e Deus está se agradando com você, Gaio. Continua fazendo isso. Continua vivendo dessa maneira. E João está aqui exortando, motivando aquele irmão a continuar, a perseverar nesta caminhada. Pois, versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram. Esses irmãos que você está recebendo, eles saíram daquele outro lugar e não se sabe que lugar que eles saíram e foram ter com aqueles irmãos naquela igreja, mas por causa do nome. E aí João está usando aqui uma criptografia ou uma forma de ocultar o nome de Jesus. Isso nós vemos na segunda carta também de João, quando ele diz aqui, o presbítero, a senhora eleita e aos filhos a quem eu amo na verdade. E ele está usando aqui, de certa forma, um jogo de palavras para não dizer quem é, ou talvez para evitar a perseguição daquela igreja, naquela igreja, porque as cartas eram, de certa forma, cuidadas e até, não sei quantos irmãos lembram, né, os irmãos mais antigos vão lembrar do regime militar, onde muitos ficavam preocupados com o que se escrevia. Muitas músicas eram ouvidas pelos militares para não chegar aonde eles tinham que enviar para serem editadas, para serem depois distribuídas. No tempo do militarismo aqui no Brasil, a coisa era séria. Por isso que muitos músicos acabaram escrevendo coisas sobre o governo, escrevendo coisas sobre a ditadura militar. E nesses dias de perseguição, no tempo de João, eles também tinham estas restrições, e as cartas eram lidas pelo Império Romano. Eles queriam ver se tinha alguma coisa ali que afrontasse César, que afrontasse o imperador ali naquele momento. E quando não tinha nada, a carta seguia sua viagem. Mas se tinha alguma coisa, aquela carta era enviada ao imperador, e aí o remetente da carta era preso e tinha que pagar pela sua culpa. Que culpa? A culpa de servir a Cristo. Naqueles dias, seguir a Cristo era culpa, era um erro, era passível de ser mandado preso. E aqui João está usando aí essa descrição, por causa do nome que foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Continua fazendo isso, Gaio.
Continua porque você está no caminho certo. Continua nessa perseverança, porque o seu testemunho é fiel. Continua porque o que você vive é verdadeiro, o que você vive é sincero, o que você vive é o amor ao próximo, e é isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Continua nessa caminhada. Mas ele não para por aqui. E agora, ele vem orientar esse irmão, Gaio, de dois irmãos que estão vivendo ali, e que naquela conversa, onde esses irmãos do versículo 3 tiveram com João, agora eles ficam sabendo não só do testemunho de Gaio, mas ficam sabendo do caminhar da igreja, e ficam sabendo de alguns outros irmãos também. E aí o versículo 9 nos diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Eu escrevi alguma coisa também, não só para você, mas para a igreja. Mas tem um certo irmão aí, o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia. O que é isso? Ele gosta de estar à frente. É aquele irmão que gosta de estar recebendo quem vai entrar e quem vai sair da igreja. É aquele irmão que gosta de conduzir o culto. É aquele irmão, não que os líderes tenham algum problema com relação a isso, com relação à primazia. Não, mas ele se autocoloca na frente. Não, ele não foi eleito, ele não foi, ele não foi colocado ali porque os irmãos falaram, vai lá, dirige o culto para nós. Não, é ele que não, eu vou lá. Ele se acha o tal. Por isso essa palavra aí, gosta de exercer a primazia. É aquele irmão que se acha, né? E se coloca à frente porque ele é o dono do pedaço. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, nós estivemos numa igreja batista em Caçapava Velha. E conversando depois do culto com um pastor ali, que é um primo nosso, e ele falando assim, olha, o trabalho aqui é muito duro. O trabalho aqui é muito difícil, porque a região é uma região mais rural, e aqui tem muito fazendeiro, e dentro desses fazendeiros tem um cara aqui, que acha que é o dono da igreja, é ele que manda e desmanda aqui dentro, é ele que diz o que tem que ser pregado, o que não tem. É ele que fala quem vai poder participar ou não. Se tem um outro fazendeiro que ele não gosta, ele fala, aqui nessa igreja ele não põe o pé. E por incrível que pareça, tem muitas igrejas assim no nosso meio. Igrejas evangélicas. É esse irmão Diótrefes, gosta de exercer a primazia. Gosta de ser o primeiro. Gosta de estar à frente, de mandar em tudo. Gosta de colocar o dedo em todas as decisões. Agora tem uma coisa muito triste aqui, o versículo 9 ainda diz, não nos dá acolhida, nem João, que orientou aquela igreja, que reuniu aqueles irmãos, que formou aquela igreja, nem o próprio João tem a acolhida desse irmão. Nem o próprio João, que a maioria possivelmente tinha respeito por João, e que foram até João para dar notícia de como andava a igreja, nem o próprio João, esse irmão, acolhe, ou obedece, ou respeita. Versículo 10, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica. Eu vou aí, se eu for aí, eu vou falar com esse irmão, eu vou falar com ele. Porque não está certo as coisas que ele está fazendo, não. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E aí a gente não sabe o que Diótrefes andou falando de João. Mas a gente pode supor na mente aqui, né? João se acha tal, quem que ele acha que ele é? Ele está lá longe agora, deixou aquele gente aqui sozinho. E começa agora a descer a lenha no pastor. Começa agora a falar um monte de coisa contra João. João que foi lá e amou aqueles irmãos e juntou aquela igreja e edificou e
e plantou aquela igreja naquele lugar, agora tem um irmão ali que está falando maliciosamente contra aquele apóstolo de Cristo. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Que terrível esse irmão! Ele não só acolhe as palavras e a carta de João, que plantou aquela igreja, mas ele também fala maliciosamente. Ele tem pensamentos maus sobre os outros irmãos. Ele não satisfeito com isso, ele não acolhe os novos convertidos em Cristo. Ele não acolhe. E muito mais perigoso e pior ainda, ele expulsa da igreja. Por causa desse irmão, alguns irmãos estavam saindo da igreja. Muitos não, né? Alguns irmãos estavam saindo da igreja. Porque queriam sair? Não, porque Diótrefes estava expulsando-os da igreja. Fala, isso aconteceu, não esse episódio, mas teve um momento da história da igreja, no ano 250 mais ou menos, quando Constantino começou a simpatizar com o cristianismo, e daí no ano 300, quando já o cristianismo já era religião oficial em Roma, alguns da igreja não gostaram disso, e houve um racha na igreja. A igreja cristã teve um racha, e não aceitaram a instituição do cristianismo pelo imperador romano, porque Roma agora, a religião oficial era o cristianismo. E agora alguns irmãos estavam falando, não está certo isso. Não concordo, não aceito. E ali houve um racha e começou a ter agora alguns grupos saindo da igreja e falando assim, olha, nós sofremos as perseguições dos antigos imperadores, e nós estamos aqui de forma fiel, e agora esses irmãos que cederam, estão voltando para a igreja, de forma nenhuma, não vão entrar aqui não. Então, agora nós vamos ser uma igreja separada, onde começou a ter os monges, começou a nascer os monges, aqueles que se achavam mais santos, alguns grupos que foram para o deserto, e algumas outras religiões começaram a nascer naquele momento, onde eles não concordaram com a instituição do cristianismo, e também não concordaram que aqueles irmãos que cederam quando estavam sendo perseguidos, e quando cederam, quando o imperador chegava, renuncia a Cristo, senão você morre, e eles renunciaram, e agora naquele momento eles estavam voltando para a igreja, e aí alguns irmãos que sofreram perseguição estão dentro da igreja falando assim, aqui você não entra, aqui você não entra, porque no dia da perseguição, você cedeu, você renunciou a Cristo, e agora você quer voltar? Aqui você não põe o pé. Começou a ter crente desse jeito naqueles dias, de expulsar irmãos e de fechar a porta para aqueles que se arrependeram. Pastor Fábio, que está lá na França agora, ele nos lembrou de um fato que aconteceu desses irmãos. Houve muitos casos nessa época, no ano 250, onde 10 soldados romanos se converteram a Cristo. E o imperador falou, renuncia a Cristo. E eles disseram não. Colocaram eles dentro de um caldeirão quente. E aquele caldeirão começou a esquentar. Renuncia a Cristo. Não. Renuncia a Cristo. Não. E o negócio esquentando. Na hora que não deu mais para aguentar, teve um deles lá. Eu renuncio. Eu quero sair daqui. E tiraram aquele soldado lá dentro do caldeirão. Os 9 ficaram lá e morreram queimados. Aquele um que renunciou sofreu amargamente, porque viu seus amigos morrendo, e ele renunciando não teve coragem de morrer por amor a Cristo. Ele sofreu amargamente, aquele remorso tomou seu coração o resto da vida. E se ele tivesse vivido no tempo em que o cristianismo foi instituído,
talvez ele teria sido um daqueles que foi expulsos da igreja. Porque tinham irmãos irredutíveis, irmãos duros que esqueceram a questão do amor. Esqueceram o amor. E queriam levar a ferro e fogo. De que, não, a nossa igreja são daqueles vitoriosos que perseveraram. Mas que daqui dentro ninguém entra. Aqui dentro o nosso grupo é fechado. Porque aqui só aqueles que perseveraram na perseguição. De novo estavam esquecendo que os judeus, que os discípulos, não foi difícil para eles aceitar lá em Atos, quando Pedro tem que pregar para Cornélio, e Pedro recebe aquela visão e fala, não Deus, eu não vou comer desses animais impuros, e Deus tem que ensinar Pedro, falando, Pedro, por que é impuro o que eu fiz puro? Vai lá e prega para o gentio, porque a minha palavra é para ele também. Os judeus, os próprios discípulos estavam irredutíveis de aceitar de que a mensagem era para todos. De que Cristo era para todo mundo. Até eles estavam irredutíveis nisso, achando que era só para os judeus. E os gentios não podiam entrar no meio. Paulo tem que explicar isso em Romanos, Paulo tem que falar isso em Efésios, de que os gentios também estão incluídos, de que Deus não faz acepção de pessoas. Mas esse irmão aqui, ele está expulsando gente da igreja, em vez de estar acolhendo gente da igreja, ele está expulsando gente da igreja. Amado, versículo 11, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. O que João está querendo ensinar aqui a Gaio? Gaio, esse irmão está com práticas ruins, a prática dele não é boa, não olha para ele, mas ora por ele, mas não faça o que ele faz. O que ele faz é mal. E aquele que pratica o bem procede de Deus, o que pratica o mal jamais viu a Deus. Em outras palavras, Diótrefes ainda não entendeu Deus. Ele está dentro da igreja, mas ele não entendeu Deus ainda. Ele não viu a Deus. E aí, antes dele terminar a carta, ele coloca para Gaio um outro exemplo de quem ele está sabendo. Quanto a Demétrio, versículo 12. Todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. João conhecia também esse Demétrio. E possivelmente, versículo 12 está falando de um homem que era mais antigo, ou tinha a vida cristã com maior tempo do que Gaio. E João está falando para ele, não olha para Diótrefes, mas olha para Demétrio. Olha para ele, porque até a verdade dá testemunho dele. Ou seja, ele personificou a verdade falando assim, olha, até a verdade fala que o que Demétrio está vivendo é verdade. Olha para ele. Se você quer um exemplo bom, se você quer imitar o que é bom, olha para Demétrio. Se você quer ver uma coisa ruim, olha para Diótrefes. E os dois estão dentro da igreja, da mesma igreja. E ele dá aqui o seu testemunho desse irmão maravilhoso que está junto com ele na igreja. E de certa forma, João está ensinando Gaio a juntar-se com Demétrio. E fala, Demétrio é um exemplo. Fica com ele. Anda com ele. Abençoa a vida dele e ele vai te abençoar também. Até a própria verdade. E nós também damos testemunho dele. João também conhecia Demétrio. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. O que eu estou falando é verdade, Gaio. Porque eu conheço ele. E eu sei que você pode confiar nele. É conhecer os irmãos. E João conhecia muito bem aqueles irmãos ali daquela igreja. Versículo 13. Muitas coisas tinha de escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. Parece que João tinha mais coisas para trabalhar, mais coisas para falar. 15 versículos era muito pouco, mas ele não queria fazer isso escrito, ele queria ter uma conversa, como ele diz aqui,
de viva voz, ele queria ver o rosto, ele queria estar presente, ele queria ver a face. E uma coisa interessante que eu observo quando eu vejo esse versículo 13 e 14, como é interessante quando você está diante da pessoa. E como é diferente quando você conversa com uma pessoa pelo WhatsApp, pelo Facebook, por mensagem, por SMS, por celular. É totalmente diferente. Minha esposa está fazendo arquitetura aqui em São José, faculdade, e eles têm um grupo dos amigos lá da classe, né, onde eles debatem, tiram dúvidas sobre o que o professor falou, e tentam ajudar o outro. E às vezes acontecem algumas discussões ali, né, de um não concordar com o que o outro diz, e aí a minha esposa, olha só o que ele está escrevendo aqui. E aí eu falo para ela assim, mas será que ele não está escrevendo, não está falando dessa maneira? Às vezes uma palavra escrita, mas do jeito que se fala, é de uma outra maneira. É muito diferente você falar assim, não concordo. Ele está exaltado, né? E você falar assim, olha, não concordo. Falei a mesma coisa, mas a entonação e a forma e a expressão facial mudou tudo. E é muito diferente. E parece que João entende, compreende que é importante ver, é importante a expressão nos olhos. Eu lembro em 92, quando eu entrei numa empresa, aqui em São José, essa empresa já faliu, a Mannesmann, e o meu chefe, ele falou comigo assim, ele me ensinou muita coisa, e algumas coisas até de questões pessoais, de relacionamentos com profissionais e com outras pessoas, que foi muito importante para a minha vida. Porque eu era muito tímido naqueles dias, era um técnico, tinha acabado de me formar em técnico mecânico, e era tímido, era um dos primeiros empregos, e estar diante de um chefe era difícil. E aí eu sentei na frente dele, e ele começou a me orientar com relação ao serviço, de repente ele parou tudo. Falou, Aguinaldo, olha para mim, olha no meu olho. Quando eu estiver falando com você, você olha no meu olho. Você não abaixa a cabeça, mas você olha no meu olho. Tá bom. Por quê? Porque quando a gente olha olho no olho, eu consigo identificar se você está falando a verdade ou você está falando mentira. Quando eu olho no seu olho, eu consigo ver se você está sendo verdadeiro comigo ou não. Se você está fingindo ou não. Falei, então tá bom. Quando eu te der um serviço para você fazer, eu vou descobrir se você está fazendo de verdade ou não, porque eu vou perceber na sua fisionomia, na sua expressão facial. Então tá bom, vai ser assim então, nunca mais vou baixar a cabeça, vou olhar no seu olho. E é importante isso, a presença, o estar presente, porque muitas vezes as conversas nos aparelhos eletrônicos, na internet, às vezes não quer dizer que aquele irmão está daquele jeito, está nervoso ou está feliz. Às vezes ele está com outro sentimento do coração e está escrevendo ali. É totalmente diferente. E esse viva voz é muito importante na nossa vida de comunhão. A paz seja contigo, versículo 15, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. E aí, quem são os amigos? Versículo 3, aqueles que estiveram com João, aqueles que deram notícia, aqueles que deram testemunho. Saúda você, Gaio, e todos aqui, nome por nome, porque todos eles te respeitam, todos eles te amam e reconhecem que você tem uma vida maravilhosa. Como é bom, irmãos, a gente poder receber carinhosamente de outros irmãos, de que, olha, eu nunca ouvi uma palavra dessa, olha, muito obrigado porque você está aqui nessa noite, olha, como eu te amo, irmão, como é bom ouvir essas palavras. E aqui João está falando, olha, não sou eu só não,
não só eu, mas todos os amigos aqui te saúdam, Gaio, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. E eu quero encerrar com a aplicação para a nossa vida. O que esses 3 irmãos têm conosco? Exatamente como eu coloquei o tema para esta pregação. Quem somos nós no corpo de Cristo? Quem somos nós dentro da nossa igreja local? Somos como um Gaio que testemunha, que dá exemplo de um amor, de alegria e de verdade, que vive na verdade e sinceridade. Somos aqueles que os irmãos falam sobre nós e falam bem, e que dão testemunho de nós, e quando eles comentam sobre a nossa vida, eles ficam muito felizes. Nossa, aquele irmão é uma bênção, que maravilha aquele irmão, as coisas que ele faz, as coisas que ele fala, o jeito que ele canta, é maravilhoso. Eu gosto muito de sentar com aquele irmão. Quando ele está na igreja, eu vibro de alegria por ele ter vindo. Quem somos nós dentro da igreja? Somos como o Gaio, que quando ouve as instruções, recebe, começa a praticar, abençoar outras vidas que ainda não conhecem a Cristo, recebê-los com amor e carinho quando chegam na igreja. Segundo, quem somos nós dentro da igreja? Somos como Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, que gosta de se mostrar e mostrar que sabe mais do que os outros, que gosta de fazer conchavos e gosta de criar situações que incomodam. Que quando chega dentro da igreja, todo mundo chegou. Quem somos nós dentro da igreja? Que esse irmão gosta de causar, que quando chega alguém novo, pastor, eu já conheço essa pessoa, manda ele embora daqui porque ele não presta na cidade. Sabe quem ele é na cidade e não sabe que ele se converteu. Aí chega dentro da igreja e fala, pastor, manda ele, esse cara é encrenca. Esse cara é encrenca. Ele vai causar um monte de bagunça dentro da igreja. Ele não. Quem somos nós dentro da igreja? Quem somos nós dentro da igreja? Será que somos igual um Demétrio, que passou a vida inteira dando exemplo e sendo o exemplo para o outro? Eu estou lendo um livro agora que chama Simplesmente Crente. O pastor Marcelo me deu de presente de aniversário, meu aniversário foi semana passada, e ele me deu de presente de aniversário, comecei a ler com muita empolgação, aonde ele fala a respeito de como as igrejas hoje estão indo por um caminho meio complicado, de todo o fim de semana tem que ter algo novo, algo extraordinário, algo impactante, e que ser simples, e que ser comum, às vezes incomoda. E que o ordinário de todo dia, às vezes isso cansa. E ele está falando, não cansa. E ele vai dar instruções ali de como ser simplesmente crente. Não ser o astro, não precisar de conferências, de que isso é bom, mas que a igreja não tem, a maior tempo da igreja é com o simples, é com o ordinário, é com o corriqueiro, e não com as conferências, não com os shows, não com os eventos especiais. Isso tudo pode ter? Pode ter, mas nós não podemos nos apegar a isso, de que todo fim de semana tem que ter algo especial dentro da igreja. E ele está orientando isso. E uma das coisas que ele diz lá, e que me chamou muita atenção, que os jovens têm, quando chega a época de faculdade, têm se desviado da igreja. Época em que eles vão conhecendo e vão se envolvendo mais com o mundo durante o dia. Trabalham de dia e estudam à noite, e de forma que a vida inteira, ou a semana inteira, estão mergulhados nisso. Chega em casa, tem que estudar livros para a faculdade, para o curso que está fazendo, e a Bíblia perde o seu espaço, a oração perde o seu espaço,
E ele colocando ali como é importante o jovem observar o mais velho. Como é importante o mais velho orientar e cuidar do mais jovem, para que ele não se desvie quando chegar esses momentos. Como é importante o jovem ter uma referência em cima do ancião da igreja, do mais velho, daquele que tem experiência, para poder auxiliá-lo quando ele passar ou enfrentar lutas e dificuldades. Como é importante isso, e que muitas vezes a gente não tem. E se falar para um jovem assim, quem que é a sua referência dentro da igreja? Aí vai, né, o grilinho, cri, 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 porque ele não consegue pensar num irmão que está junto dele, que ele pode olhar e vai, poxa, esse é a minha referência, esse é o meu estilo, é o Demétrio. Quem nós somos dentro da igreja? E eu espero que nós possamos ter muitos Gaios aqui. Eu espero que nós possamos ter muitos Demétrios aqui, para que a nossa igreja seja uma igreja sadia e uma igreja forte. Versículo 13 e 14, quando ele coloca aqui que quer estar presente e conversar de viva voz, pode conversar no WhatsApp, pode conversar no Facebook, pode conversar na internet, pode conversar no celular, mas procure estar junto. Procure orar junto. Procure ler a Bíblia junto com alguém. Porque quando você olhar aquele irmão e você começar a ver o choro dele quando tocar num assunto, você vai perceber o quanto ele está sofrendo, o quanto ele precisa. Porque enquanto ele está digitando no WhatsApp, você não está vendo as lágrimas que estão descendo derramadas. Mas quando você está diante dele, você está vendo as expressões e a luta do seu coração diante de qualquer assunto que seja. Como é importante estar junto, presente, cuidando um do outro. Cuidando um do outro. E o versículo 15. Aos amigos, amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Quem são os nossos amigos dentro da igreja? A maioria dos nossos amigos são pessoas de dentro da casa de Deus, são amigos da igreja ou são os amigos fora da igreja? Nome por nome, a gente pode citá-los. Fala, esse aqui é meu amigo, esse. Ou será que esse... e aí não consegue lembrar mais. Porque a maioria está lá fora. O convívio maior é de segunda a sexta-feira. E aí, as pessoas com quem convive, a maioria, são pessoas que não têm Cristo no coração. Quem são os nossos amigos? Conseguimos dar nomes aos nossos amigos, conseguimos falar nome por nome, conseguimos confiar neles de uma forma que preencha o nosso coração de alegria toda vez que a nossa mente lembra deles. Se fazemos isso, quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós vamos orar a Deus, quando nós nos assentamos para fazer a nossa devocional e fazemos as nossas orações, quando temos esse contato íntimo e profundo com um amigo, nós vamos orar por ele também. Nós vamos lembrar dele. Mas quem são eles? Precisamos identificar quem são esses amigos. Precisamos compreender quem são. Mas para fazer esses amigos, também temos que pensar quem somos dentro da igreja. Gaio, Diótrefes ou Demétrio? Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a ter uma igreja de Gaios, a ter uma igreja de Demétrios, igreja de irmãos que andam na verdade, igreja de irmãos que testemunham a verdade, que vivem em amor, que dão testemunho, que as pessoas ficam alegres em falar sobre você, que não torcem o nariz toda vez que você chega na igreja, mas pelo contrário, que viram o rosto para você e dão um abraço bem gostoso, porque você chegou. É isso que Deus quer no meio do corpo de Cristo. É isso que Deus quer para a igreja local. É isso que Deus quer para nós, aqui em São José, em Jacareí, em Taubaté, seja
aonde estiver uma igreja, é isso que Deus quer ver. Irmãos que se amam e que são amigos e que dão testemunho de uma vida verdadeira, de uma vida cristã.